Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal A Verdade que Liberta. Comigo, Sérgio Brant, é um prazer estar com vocês, apresentando para vocês a verdade que liberta, que é a Bíblia Sagrada. Podemos segurar este livro e, sem medo de errar, dizermos: eu tenho em minhas mãos a palavra de Deus. Bom, assista esse vídeo até o final. Se você gostar, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que nós possamos continuar gravando outros vídeos falando da palavra de Deus, a verdade que liberta. Também o nosso curso de grego, se você se interessar, entre em contato comigo, vou deixar meu número aqui na descrição desse vídeo, para que você possa entrar em contato comigo e nós aprendemos um pouco mais da palavra do nosso bom Deus. Vamos lá, tema para hoje: os ímpios mortos já estão recebendo punição? O que você acha? Quando nós analisamos algumas traduções, trazem a ideia de que os ímpios já estão recebendo a punição merecida que é devida. Vamos lá. Pegando aí a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, vai dizer: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, preste atenção nessa palavra, sob castigo, trazendo a ideia de algo presente, né? Sob, debaixo de castigo, seria essa a ideia, né? Então, essa tradução traz a ideia de algo presente, que os ímpios já estão recebendo a recompensa. Quando nós analisamos a NVI, vai dizer a mesma coisa, né? Que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo, dizendo que os ímpios já estão em castigo para o dia do juízo. Agora, quando nós analisamos essa tradução aqui a século XXI, também vai trazer a ideia de que os injustos, né, que são os ímpios, que já estão, preste atenção, tempo presente, já estão sendo castigados. Agora, se esta ideia dessas traduções estiverem corretas, temos um problema, ou vários problemas aqui de acordo com as palavras de Cristo. Porque se você pegar Mateus no capítulo 16, Mateus 16, no versículo 27, pegue aí a sua Bíblia Sagrada, não está na tela, mas eu quero que você, pedir a você que em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia e vamos analisar este verso. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas, ou conforme as suas obras. Veja, futuro. Quando nós analisamos Apocalipse 22, 12, Jesus também disse, veja bem o que está escrito aqui: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Foi aquilo que Jesus disse para Daniel no capítulo 12, no versículo 13. Tu, porém, Daniel, descansarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, a tua recompensa, o teu galardão futuro. Pois bem, agora vamos analisar outras traduções aqui, que, como eu já disse aqui agora, né, trazem a ideia de uma punição futura e não presente, como eu mencionei em algumas traduções anteriormente. Bíblia Ave Maria: é porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Aqui a ideia de algo futuro e não presente. Corrigida e Fiel, de 1753 a 1995, traz a ideia também de algo futuro. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Também futuro. A tradução livre em português comum traz a ideia também de algo futuro, para o dia do futuro, para o dia futuro do juízo final. Bíblia Livre, textos receptos, vai dizer o quê? Assim sabe o Senhor livrar os devotos das tentações e reservar aos injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. A Bíblia Livre de Nestlé, de 1904, né? Vai trazer a ideia também, como você vê na tela, de algo futuro. King James Fiel, de 1611, para o dia do julgamento, para serem punidos. Também dá a ideia de algo lá na frente, né? Agora, por que de tanta confusão? Por quê?
Tá vendo essa palavrinha marcada aí? Tá vendo? Então, é aqui que gera toda uma discussão, toda uma treta. Veja, deixa eu colocar aqui, até nós chegarmos lá. Aqui diz assim, oiden Kyrios. Esse oiden aqui, essa primeira palavra, é um tempo perfeito no grego. Perfeito. E quem já tem uma noção de grego pode achar estranho, né? Pera lá, isso é perfeito? Sim. Mas cadê o redobro? Cadê o redobro? E cadê aquela terminação kakaskem, kamikatekasim? Se você analisar a gramática, você vai perceber que isso aqui é um perfeito com força presente. Tanto é que os tradutores traduziram da seguinte maneira, sabe. Então aqui podemos dizer que é um presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular, certo? Sabe, Kyrios, substantivo aqui da segunda declinação, vou explicar isso, né, mais à frente. Caso você se interesse em estudar essa língua, que eu digo para você que é fantástica, tá? Sabe o Senhor, esse Kyrios quer dizer Senhor, sabe o Senhor? Riestai. Não fiquem assim assustados quando a gente pegar uma palavra que está no começo e ligar com outra palavra que está na metade e vai lá para o final. Isso é chamado de sintaxe, tá bom? Então aqui nós temos a sintaxe. Parece algo desordenado, né? Então, mas porque tipo assim, você vai ter uma palavra que está aqui no começo, ela pode estar ligada com a palavra que está aqui, e depois lá no final. Então aqui é a relação entre as palavras, certo? Então isso é sintaxe, é a relação das palavras. Como as palavras se relacionam, certo? Então aqui, sabe o Senhor livrar Eusebes, quer dizer os piedosos, que são os devotos, né? Ekpeirasmu, da provação. Sabe livrar o Senhor os piedosos da provação ou da tentação. Aí vem essa conjunção na segunda parte da oração. Ela aqui é uma conjunção adversativa. Geralmente no grego você tem a ideia de men, de. Men traz a ideia de por um lado, de por outro lado. E aqui traduzido como e. Aí vem e, terei, né? E guardar, infinitivo, e guardar. Adicos. Aqui é um adjetivo, né? Veja, aqui é um adjetivo que está no acusativo plural masculino. E guardar os injustos. Eis remeram críceos. Veja, olha só. E guardar os injustos para eis remeram críceos, para o dia do juízo, críceos, do juízo. Aí vem esta palavra aqui que eu disse para você que gera a maior treta, a maior confusão, o maior debate. Então, e aí algumas pessoas entendem que essa palavrinha aqui, porque é chamada de particípio, ela está no tempo presente. Por isso que algumas traduções colocaram que os ímpios estão sendo castigados, estão sob castigo. Então, as traduções estão corretas, Sérgio? Preste atenção. Não se analisa particípio por seu tempo verbal. Analisa-se particípio por sua categoria. Existem vários exemplos de particípios que estão no presente, mas que dá a ideia de algo futuro, que é chamado de télico. Para quem defende que isso aqui é um particípio que traz a ideia de algo presente, vai falar que ele é modal, que indica o meio, o modo, né? Vai dizer que aqui você tem, e ele está ligado a este verbo aqui, que é o terei, que é o verbo principal dentro dessa oração, né? Como é que eles estão guardados? Sendo punidos. Só que quando você analisa uma outra ideia, vai trazer a ideia de télico ou final, então vai trazer essa ideia de algo futuro. Por exemplo, que indica propósito. Exemplo, eu, Sérgio, fui à padaria para comprar pão. Com que propósito? Para que eu, Sérgio, fui à padaria? O propósito é claro. Eu fui na padaria
para comprar pão. Este é o propósito. Eu, Sérgio, fui à igreja para adorar ao Senhor. Pergunta: por quê? Então, esse porquê está ligado, essa pergunta por quê está ligado ao particípio télico. Por que eu, Sérgio, fui à padaria? Com que propósito? O particípio responderá: para adorar ao Senhor. Entende? Então não se analisa particípio por seu tempo verbal, porque ele não é verbo. O nome diz particípio, porque ele participa de algumas formas do verbo e também de adjetivos. Ele é uma coisa misturada. Entende? Então, como nós entendemos esse texto? Então é presente ou futuro? Alguns tradutores, né, trouxeram a ideia de algo presente e outros de algo futuro. Mas quando a gente analisa outros textos da Bíblia Sagrada, e porque eu, Sérgio, entendo que aqui seja particípio télico e não modal. Veja, primeiro ponto que o contexto vai determinar, tá? Ali não está falando de pessoas mortas, está falando de pessoas vivas e não mortas. Aqui não está falando que depois da morte e tal, algo desse tipo. Não tem nada disso aqui. Primeiro ponto, eu quero pegar aqui uma tradução, ou na verdade uma Bíblia, que é a Bíblia de Genebra, de estudo ali. Comentando 2 Pedro 2,9, aqui, ó, vou pegar essa parte aqui, ó, tá bom? Vai falar sobre reservar sob castigo. Alguns comentaristas e várias traduções encontram aqui uma referência à punição preliminar que antecede ao juízo final. Esta é a lei mais natural do grego, certo? A ideia deles aqui. Embora alguns comentaristas, inclusive este camarada aqui, certo? Este camarada aqui, chamado Calvino, João Calvino, o reformador, certo? Então aqui está dizendo, inclusive Calvino, idolatrado por uns, odiado por outros, mas enfim, inclusive Calvino entendem que se trata de uma referência à punição futura no dia do juízo. Aí depois lá embaixo, vem dizendo, por causa da preocupação de Pedro nessa passagem, em apontar para a certeza do juízo final. Aí vem a última interpretação. Qual é a última? Essa que mencionou Calvino. Parece ser mais apropriada do que a primeira. Aqui nós temos uma gramática, do Zervig, página 129, vai dizer o seguinte, falando sobre o particípio, que está no tempo presente. Às vezes, um particípio presente não deve, meramente por causa de sua forma presente, ser entendido necessariamente como se referindo ao tempo presente. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 1,10, aquele que salva, presente atemporal. Deus salva no passado, salva hoje, e salva todo aquele que a ele se achegar, como diz Jeremias 29, versículo 13. No versículo 11 ele vai falar, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Depois no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então Deus salva em todo o tempo. Vamos analisar aqui algumas ideias aqui, tá? Quando você analisa lá, voltando aqui antes de entrar no texto, você pega lá 2 Pedro 2,9, que é o texto em questão, vai falar que o Senhor sabe livrar da provação ou da tentação os piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Quando você analisa o contexto, você percebe que vai citar dois personagens no versículo 5 e 6, Noé e Ló. Quando você pega Mateus 24, versículo 37 a 39, vai mencionar o caso de Noé. Lucas, no capítulo, deixa-me ver aqui, Lucas, se não me engano, 17, 17, 27 em diante ali, ao 29, vai falar de dois personagens. Deixa eu só confirmar aqui para você. Lucas 17, no versículo 27, vai falar de Noé. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Depois no versículo 28 vai falar de Ló. No versículo 29 também, 28 e 29.
vai citar dois personagens, assim como 2 Pedro 2, versículo 5 e 6, e o capítulo 3, versículo 5 em diante. Deus, ele livrou a Noé e a Ló. De que maneira? De uma maneira miraculosa, entrando ali no olho do furacão. Deus sabe livrar, e ele sabe mesmo. Foi assim com Noé, o mundo todo inundado de água, Deus foi lá e salvou aquele povo por meio de sua graça, como diz Gênesis 6, versículo 8. Porque Noé era um homem que tinha um compromisso com Deus, ele andava com Deus. Ló, claro, ele cometeu alguns deslizes, mas era um homem, podemos dizer, um homem de Deus, certo? Não era por causa de Abraão, mas porque realmente ele é um homem que temia Deus, fez escolhas erradas, mas enfim, mas é um homem que respeitava a Deus. Mas deixa eu pegar aqui o texto aqui, 1 Reis, capítulo 15, que vai dizer algo que vai chamar a sua atenção. 1 Reis 15, versículo 1, vai falar, e no 18º do ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias, qual o nome do homem? Abias, começou a reinar sobre Judá. Veja, e andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi seu pai. Pera lá, este Abias era um homem terrível, um homem mau, perverso. Acontece que este homem, estou aqui pegando minha Bíblia que eu quero conferir outros textos também, tá bom? Quando eu vou pegar esse texto, vai dizer o seguinte: Abias era um homem mau, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Seu coração não foi perfeito para com Deus, como foi o coração de Davi. Atos 13, 22 ali vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que fez de tudo de errado, né? Foi omisso, né? No caso de Batseba ali, Batseba. Ele matou o marido dela, né? Urias, o Eteu. Escondeu tudo aquilo ali. Mas enfim, se arrependeu profundamente, amargamente. E Deus o perdoou. Mas este homem aqui, Abias, morreu no pecado. Na visão imortalista, Abias deveria ir para onde? Para o inferno, ser atormentado. Mas vamos analisar o que diz a Septuaginta. Deixa eu só, na verdade, antes de ver a Septuaginta, diz assim, ó, o texto no versículo 8. Para onde foi Abias após a sua morte? Será que foi para o inferno? E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu com Abias mesmo, aquele rei perverso? Ele dormiu, descansou, adormecera com seus pais. Olha que interessante. Quando você vai no versículo 9, ainda de 1 Reis, vai dizer que no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Então aqui deveria ser uma palavra diferente daquela, né? Porque vai dizer que Abias dormiu com seus pais. Mas esse homem aqui, será que ele foi levado para o céu? Será que Asa foi levado para o céu? Veja o que diz o versículo 24. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai. Percebe a mesma ideia. Na visão hebraica não traz a ideia de tormento. Eles não criam nessa ideia. Eles criam na ressurreição corporal. Jó capítulo 19, versículo 25, 1 Samuel 2, 2 e por aí vai. Quando você pega na Septuaginta, 1 Reis 11, 21, diz assim: ouvindo, pois, Hadad no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, e tal. Preste atenção nessa palavra na Septuaginta. Vai aparecer assim: Kai ader ekosen, en Egipto, hot kekoi metai David, metaton, pateron, altu e por aí vai. Esta palavrinha aqui, ó, preste atenção. Kekoi metai David. Então, essa palavrinha, Kekoi metai, vamos comparar com outro texto da Bíblia Sagrada. Tá, aqui vem dizendo que Davi adormecera. Então, isso aí é no Antigo Testamento, irmão. Ok. Quando nós vamos para o texto de João, capítulo 11, versículo 11, assim falou, e depois lhe disse, Lázaro, qual é o nome do personagem? Lázaro, o nosso amigo. O que ele acontece? Ele adormeceu, ele dorme. Qual palavra que aparece aqui, Sérgio? Veja, depois Jesus vai falar, né? Os discípulos, na verdade,
disseram para Jesus: Senhor, se dormes estarás salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Ele usa aqui a metáfora do sono. Mas agora no texto, vai falar de Lázaro, né? A mesma palavra que aparece, o mesmo tempo verbal, tá bom? O mesmo tempo verbal que aparece em 1 Reis capítulo 11, versículo 21, também aparece em João no capítulo 11, no versículo 11. Então, meus queridos, quando nós analisamos o Antigo Testamento, quando nós analisamos o Novo Testamento, a ideia é a mesma. Não existe essa ideia de que no Antigo Testamento era uma coisa, eles não tinham grande luz. Então quer dizer que Jesus não tinha grande luz? Será que João, quando escreveu aqui, ele usa o mesmo tempo verbal? Será que ele não tinha todo esse conhecimento? Será? Então aqui nós temos essa ideia, né? Perfeito do indicativo, voz passiva, terceira pessoa do singular. Veja, irmãos. Veja. Não existe essa ideia. Mas vamos lá. Olha, quero dizer para você uma coisa. Nós estamos vivendo num mundo onde prevalece o erro, o engano, a mentira. Mas as pessoas só poderão ser libertas se realmente elas buscarem a libertação. Nenhum personagem bíblico cria na lenda da imortalidade da alma. O povo de Deus, ao longo de toda a Bíblia, sempre creu na ressurreição corporal. Então, estude a Bíblia Sagrada, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.